Outra vez aqui, saudação especial. A Ciência do Bom Viver, página 247. Achamos-nos num mundo de sofrimento. Dificuldades, provações e dores nos aguardam em todo o percurso para o lar celeste. Então, como que funciona? O que acontece numa guerra? Numa guerra, a gente observa que tem ali pessoas que perdem, outros que ganham, tem morte, tem sofrimento, tem fome, frio, pessoas fazendo uma coisa que elas não queriam estar fazendo, às vezes ali obrigado de alguma forma, por força de alguma circunstância, abusos, e claro, também tem pessoas que se dão bem no meio da guerra. É o que se costuma ver nesse tipo de evento. E se a gente parar para observar o que se passa numa guerra, é muito parecido com o que acontece na nossa vida comum. Não é isso que a gente vê aí de noite acontecendo na vida? Todo tipo de sofrimento, todo tipo de tragédia, de morte, fome, as pessoas tristes, decepcionadas, frustradas, muitas vezes com o rumo que a vida está tomando, fazendo coisas que na verdade não queriam fazer. Então a gente observa que a vida comum, essa vida que a gente tem aí como o normal, né, de vir para cá, para esse mundo, nascer, crescer, né, se divertir, trabalhar, estudar, formar família, ela tem situações que são muito parecidas com o que se passa numa guerra ali, onde existe um combate entre grupos, nações, e tem tiroteio, tem morte, tudo é muito parecido, porque o que se passa na guerra em termos de sofrimento acontece também na nossa vida comum, no nosso dia a dia. Então é muito importante que a gente pare para pensar nisso, porque se a gente está aqui vivendo numa guerra, o sofrimento acaba sendo uma coisa meio que o normal, faz parte da guerra. E se a gente está vivendo no meio de uma guerra, sabendo o que acontece nela, a gente precisa agir de uma forma muito responsável na questão de trazer alguém, pessoas para esse mundo, porque naturalmente quando se traz uma pessoa para o mundo, eu estou lançando essa pessoa no meio dessa guerra, sem que ela tenha escolhido isso. Muitas vezes também quando a coisa está difícil, está complicada para nós, o natural é colocar a culpa em Deus. Né? Porque se Deus é amor, se Deus é bondade, por que acontece o sofrimento? A gente precisa lembrar que a vida comum não é o que a gente vive, né, no nosso dia a dia, não é o plano original de Deus. Houve a entrada do pecado. E a partir da entrada do pecado, a vida que deveria ser ali algo bom, agradável e feliz, se tornou uma guerra. Sabe? Então a gente precisa, toda vez que a gente se sentir ali na vontade de culpar Deus pelas dificuldades que acontecem nesse mundo, a gente precisa lembrar e ser responsável ao pensar nisso, de saber que tudo de ruim que acontece no mundo já acontece há muito tempo. Então já é um tempo suficiente para que a gente perceba que aqui não é um lugar fácil para todos. Há pessoas que se dão muito bem, conseguem se adaptar, as coisas acontecem de um jeito que favorece, as coisas dão certo, mas para uma grande maioria a coisa não vai bem. Ela é lançada aqui nessa guerra e tem que passar aí todos os efeitos, consequências negativos que ela traz. Então é necessário que a gente seja muito responsável e pense bastante. É um direito que a gente tem trazer pessoas para o mundo. Mas é muito importante que a gente observe que a pessoa que vem, ela vai estar sendo inserida no contexto de uma guerra e vai estar sujeita a sofrer
todos os efeitos, todas as consequências, tudo de mal que uma guerra pode trazer. Sabe? A gente não há condição da gente observar a vida, né, depois que entrou o pecado, como algo normal e comum. Ela está dentro do contexto, existem poderes invisíveis que estão aí, o inimigo de Deus e todo o seu grupo, que está aí combatendo constantemente, atacando o ser humano, já que ele não pode atacar Deus, ataca o ser humano. Uma coisa que ele sabe também que é natural em nós, quando acontece o sofrimento, que a gente venha culpar Deus. Então é do interesse do maligno, do inimigo de Deus, infligir bastante sofrimento no ser humano, para que ele cada vez mais culpe a Deus, assim se afaste dele e enxergue Deus como maldoso, tirano e que esqueceu da humanidade, que poderia estar fazendo alguma coisa e não faz. O maligno sabe como a nossa mente funciona. Então a gente precisa ter uma atitude muito responsável. Pelo histórico que a gente observa que dentro dessa guerra, infelizmente, a maioria perde. Sabemos que há pessoas que, pelo poder do Espírito Santo de Deus, vão alcançar a vitória, vão poder aí desfrutar de uma vida eterna, vão poder estar vivendo aqui nessa terra quando ela for renovada. Mas a gente observa, o passado mostra isso para nós, que a maioria, infelizmente, fica do lado do inimigo de Deus. Sabe? Então, toda vez que a pessoa tomar uma decisão de trazer alguém para esse mundo, ela precisa ter isso em mente, de que ela está trazendo alguém que tem ali alto risco, infelizmente, de ser mais um derrotado nessa guerra. Ela pode ser vitoriosa também, mas a chance é muito grande de que, infelizmente, ela venha perder. A gente precisa ter esse pensamento, essa responsabilidade de, ao tomar essa decisão, estar preparado para isso. E, principalmente, procurar ter condições de oferecer o melhor treinamento possível para essa pessoa que está sendo trazida para o mundo. De dar ali condições para que ela possa tomar um rumo em direção a Deus e ter as suas chances aumentadas de conseguir ser vitorioso nessa guerra. Fazer as coisas de qualquer maneira. Há pessoas que têm o pensamento, a gente cria filho para o mundo. Sabe? Isso é um pensamento muito perigoso, muito arriscado e acaba meio que facilitando o trabalho do inimigo de Deus em conquistar aí mais um membro para o seu exército, que infelizmente a gente sabe já é bastante grande. Sabe? Então é algo para a gente pensar. A vida comum, de repente ali para uma pessoa que não acredita em Deus, no Criador, em Cristo Jesus, ela nem se importe tanto com essa questão. Alguns até mesmo não acreditando em Deus têm mais responsabilidade até mesmo do que aqueles que se dizem cristãos, sabe? Ele pensa bastante antes de trazer alguém à existência, porque sabe, que a vida não é fácil. Mas para quem se diz cristão, eu penso que é algo, é um dever da pessoa, uma obrigação que ela tem diante de Deus, de se organizar, de se planejar e buscar aí o poder do Espírito Santo de Deus, se informar para oferecer o melhor treinamento possível para a pessoa que ela está trazendo no mundo. Sabe? É o mínimo que você tem que fazer. Sabe? Porque realmente, se isso não for feito, praticamente lançar a pessoa numa guerra em que ela está ali com a chance quase total de ser derrotada. Sabe? Então é muito importante que a gente lembre. A vida comum, ela não é o plano original de Deus. O pecado entrou, a coisa mudou de figura. A gente vive em meio a uma guerra constante. E a gente precisa lidar com a situação
de acordo com como ela acontece, não achar que está passando aqui como se estivesse de férias e procurar aproveitar a vida porque ela é curta e ela vai acabar, então eu tenho que ser feliz. Para a pessoa que se diz cristã, que diz que acredita no Deus Criador, no Deus Eterno, ela precisa enxergar as coisas da forma como elas estão acontecendo. O tempo, né, de criação do mundo já passa de 6.000 anos. Então já é mais do que suficiente para a gente que perceba como é que funciona a situação aqui. Uma guerra que a gente está passando, e por conta de ser uma guerra, uma vez que a pessoa está inserida aqui nesse contexto, ela vai estar sujeita a todo tipo de sofrimento, todo tipo de coisa ruim, terrível, escabrosa, desagradável que uma guerra pode oferecer. A gente precisa, primeiro, nos preparar para lidar com essa guerra, e uma vez que decidiu trazer alguém para a existência, oferecer para essa pessoa, se organizar para oferecer para ela a melhor preparação, a melhor maneira de conseguir aumentar as suas chances de ser um vencedor nessa guerra. Precisa haver esse pensamento, é um dever, né? A gente precisa ser responsável nessa questão aí.